Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate aqui pelo canal 16 da NET. Mais de 1.300 pessoas vivem nas ruas da capital. O número foi divulgado por uma pesquisa feita pela Fundação de Assistência Social e Cidadania em abril deste ano e representa um crescimento dessa população em relação a 2008. No programa de hoje, vamos discutir a situação desses moradores de rua de Porto Alegre. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui o diretor do Instituto Nacional de Sociologia e Pesquisa, Ivan de Paiva, a coordenadora de Proteção Social de Média Complexidade da FASC, Sueli Santos, e a presidente da Sociedade Espírita, Ramiro Dávila, responsável pelo programa Sopa do Pobre, Noêmia Alves Fardim. Sejam bem-vindos. Então, primeiramente, qual é o perfil dessas pessoas que estão nas ruas? Quem são essas pessoas, Sueli? Bem, eu só queria retomar que a pesquisa realizada foi em dezembro do ano passado e apesar dela ter sido então divulgada em abril desse ano, mas ela foi realizada naquele período, até nos remetendo à pesquisa anterior, realizada em 2007, nesse mesmo período, né, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a FASC. Né. Novamente repetimos esse processo do censo, né, dessa população, tem critérios, foram definidos critérios de acesso, utilizamos já os espaços como os abrigos, alguns equipamentos estatais já existentes, os serviços que hoje o município já oferece, então houve uma delimitação desse público, né? A partir daí a gente tem o foco naquele usuário, naquele cidadão que já conhece a rede de serviço. E aí nós falamos o albergue municipal, ou albergues municipais, porque nós estamos hoje com 3 albergues em Porto Alegre, a população atendida na casa de convivência, no centro pop, né? Então nós temos um público já que conhece a rede, que está no serviço municipal já há mais tempo. Né? E esse número, então, ele pode ser maior? É possível que sim. Hoje nós podemos dizer que há um número que não foi, a própria pesquisa aponta que não foi, vamos dizer assim, acessado, né? Mas pelo local que a gente definiu para aplicar a pesquisa, a gente tem como garantia o grande número, foco, atendimento maior dessa população na região centro, né, e região norte, onde hoje a gente vê que há uma grande centralização desse público, né, no município de Porto Alegre. E existem características comuns que a gente pode definir quem são essas pessoas? Sim, na verdade, a pessoa em situação de rua, que é o termo que nós utilizamos hoje, e a política nacional, tanto da população em situação de rua específica, quanto da política nacional de assistência social, que traz essa diretriz, e a gente costuma ouvir as pessoas falar muito no morador de rua, e quem está na rua não mora, né, tem ausência de moradia. Então, essas pessoas hoje, ela traz aquele perfil por exemplo, do catador, né, do vendedor ambulante, que muitas vezes já rompeu o seu vínculo familiar. Tem a questão hoje da drogadição, que está presente muito em boa parte dos casos. A situação do alcoolismo, tá? Eu acho que o alcoolismo é uma das questões muito forte, né, nesse perfil. A questão do crack, enfim, a drogadição de um modo geral, ela está presente, mas não 100%, não é tão séria assim. Existe um grande número, uma parcela dessa população em situação de rua que não tem, né, uso de drogas. Né? Mas aí nos remete a isso, essa população ela está presente muito mais no centro da cidade, ela está mais dispersa, aparece na pesquisa, em função de que hoje a gente descentralizou, está buscando descentralizar mais esse serviço. Né? A gente trabalha na lógica hoje dos equipamentos de alta complexidade, por exemplo, os abrigos, os albergues, geralmente no centro. Né? E com a implantação do SUAS, a gente abre então os CREAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, com 9 equipes de abordagem social. Então a gente passa a dar um atendimento, fazer um acompanhamento dessa população em situação de rua de modo descentralizado. Na região, na Restinga nós temos uma equipe, na região do Eixo, né, norte, centro, região do centro aborda a Ilha Humaitá. Então, isso tudo contribui
para que a gente possa, então, hoje ter um perfil mais ampliado do que aquele público que só frequentava o centro. Né? Então, a gente ampliou um pouco mais. E o INSP também tem uma pesquisa que aponta como os moradores se enxergam eles próprios, como é que é esse perfil a partir do olhar deles? Na verdade, a nossa intenção com essa pesquisa foi justamente olhar para aquela população que não está, ou que poderá não estar dentro da assistência tida na cidade. Então a pesquisa foi feita com os moradores de rua enquanto na rua. Então dessa pesquisa nós identificamos 43,8% das pessoas não vão, por diversas razões, mas as principais porque dizem que nos albergues há regras e também porque nos albergues não podem fazer uso de drogas ou de álcool, eles mesmos reconhecem isso. Então a pesquisa buscou ter um olhar para essa população que hoje não recebe um atendimento, ou talvez porque não bem identificados aonde estão e até mesmo por não quererem. A gente percebeu que alguns não querem mesmo esse contato com a prefeitura por causa dessas questões. Então a pesquisa trouxe como eles se veem, quais as dificuldades que eles têm, que tipo de violência eles sofrem, aonde eles gastam o dinheiro, os que ganham algum dinheiro, enfim. E, Noêmia, vocês lá na Sopa do Pobre têm contato direto com essas pessoas, por mais que não tenham dados formais, têm esse contato, que também é possível entender um pouco como é que são, quem são essas pessoas. Exato, exato. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer esse convite, né? Cumprimentando a todos os telespectadores, a equipe do programa, e dizer que realmente nós fazemos um trabalho diretamente com essas pessoas, não é? Porque a Sociedade Espírita, ela tem o atendimento lógico e espiritual, né? Que é da Sociedade Espírita em si, e o carro-chefe dessa Sociedade Espírita é a Sopa do Pobre, que está esse ano, agora em setembro, completando 80 anos. Nossa, muito tempo. De serviço efetivo pelas pessoas carentes. Então, o nosso trabalho não é exatamente tirar da rua ou fazer pesquisas de campo, mas, assim, dar essa assistência, não é, material e a espiritual, se eles necessitam. E, realmente, a gente vê, o perfil desses que estão em situação de rua, pessoas que precisam desse alimento, dessa assistência, são vários os motivos dessas pessoas estarem nessa situação. Aqueles que a Larissa já falou, não é, a drogadição, pessoas que estão separadas da família por N razões, mas também tem aqueles que frequentam a Sopa do Pobre, pessoas que ganham, são assalariadas. E ali tem aquele alimento gratuito, né, que são pessoas que muitas vezes não podem ir em casa para almoçar. Trabalham, ganham um salário muito baixo e depender de condução, às vezes moram até fora de Porto Alegre e vão ali se alimentar, vão tomar. Não é só sopa, a sopa é o nome, mas nem sempre é só sopa que se serve. É um alimento simples, mas se procura fazer o mais saudável possível para essas pessoas, né? Então, essa assistência a gente dá diariamente para essas pessoas. Depois até nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre como funciona esse programa de vocês. Mas, Sueli, nesse censo realizado por vocês em dezembro do ano passado e divulgado em abril deste ano, também foi notado um crescimento nessa população. Vocês sabem dizer por que motivo cresceu 15% em relação a 2008? Bem, um dos fatores, eu acho que o crescimento da população, de um modo geral, contribui, né? Isso daí é um percentual que a gente considera. Por outro lado, não houve políticas públicas, né? As políticas públicas não focaram isso como prioridade. Eu acho que a partir do momento que você define como prioridade determinadas demandas e foca nisso, exemplo da situação da abordagem à criança e adolescente, situação de rua, não houve esse mesmo cuidado anteriormente com os adultos, né? Então, hoje a gente está procurando colocar em prática a experiência
positiva que se teve com a abordagem, com acompanhamento à criança em situação de rua, o trabalho infantil também, né? Então, houve todo o investimento nessa questão da situação de rua, da população em situação de rua, mas com foco à criança e adolescente, né? Exemplificando, né? Se nós também tivéssemos trabalhado com antecedência, hoje a gente estaria com outro resultado. Não houve esse investimento. Acho que a gente tem hoje, há uma preocupação antiga, os gestores vêm há décadas já trabalhando de alguma forma nesse sentido, levantando, né, pesquisas, se preocupando com esse público, mas não chegamos como chegamos hoje, a pensar isso na lógica de um plano municipal de enfrentamento à situação de rua, decorrência, sim, também da orientação nacional, esse plano vem, a necessidade de articulação das políticas públicas, de buscar uma maior interface, dizer, olha, isso não é uma responsabilidade só da FASC, só da assistência social, é de todas as políticas hoje. Isso nos remete, sim, hoje, o plano municipal é o que leva a esse censo, ao cadastro. O cadastro ele é uma iniciativa, a partir do momento que a gente começou a pensar em ações para articular um trabalho legal em Porto Alegre para poder enfrentar, né, essa grande demanda, essa situação, e que é vergonhoso para todos os municípios. É ruim saber que a gente tem uma parcela significativa da população de um município em situação de rua, né, sem moradia. E aí você pensa, isso é uma demanda muito mais que de assistência. Aí você vê a habitação, você vê a saúde, né, você consegue ver a própria educação, porque a educação é a base para isso, né, reflete na constituição da família, né? Então, essas políticas hoje, elas começaram, a partir desse plano, pensar em estratégias, em projetos, em ações que venham somar para isso. Então, anteriormente, nós não tínhamos pensado assim, né? Se pensava isolado. Neste momento, o atual trabalho, a atual equipe, a partir dessas considerações que eu fiz agora, começa a pensar de uma forma mais articulada, né? E até que ponto eu tenho responsabilidade também com essa proposta municipal, né? Eu como cidadão. Porque o cidadão hoje, quando ele vê a população em situação de rua, a pessoa em situação de rua, ele pensa na higienização. Ele quer que a cidade esteja limpa desse povo, né? Ou, enfim, que limpe a cidade. Que não enxerga isso como uma sujeira, né? E não como um problema social. Exatamente. Você tem que retirá-lo da minha porta, sabe? Você tem que tirar da minha rua, né? Eu quero a minha rua limpa. Exatamente. E aí vem o abaixo-assinado, né? Vem a pressão. E o serviço hoje, ele precisa considerar as garantias constitucionais. A legislação hoje, seja a Política Nacional de Assistência, todas as legislações, elas precisam ser respeitadas. E aí a maior é a Constituição Federal. O sujeito, ele é um cidadão de direito. Exatamente. Né? E não está recebendo. Como qualquer outro. Há um grande débito do governo, né, nessa relação. Então, a gente precisa ver que o trabalho que a Fundação de Assistência hoje está desenvolvendo, por mais ousado que pareça, né, é dever do Estado. Dever do Estado. É dever do Estado. Tá? É um direito desse cidadão. Não é um favor. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a sociedade civil, ela também é responsável por isso. Né? A partir do momento que precisa ver o outro como um ser de direito, como um cidadão que está numa situação de risco social, de vulnerabilidade social, tá? E não como uma coisa. E que todos nós estamos sujeitos a situações semelhantes, seja por uma questão de saúde mental, uma situação de alcoolismo, e hoje, se considerarmos essas mazelas sociais, essas vulnerabilidades todas, são poucas famílias que não possuem um membro comprometido com a droga, tá? Com a miséria ou a vulnerabilidade mesmo, sabe? A pobreza extrema. Então, é preciso, e eu sempre que tenho espaço aqui, de conclamar, de buscar a sociedade civil que também se veja participante deste processo. Não só em ligar para a Fundação ou para qualquer serviço do município que atue nessa área e pedir providência,
mas saber também qual é a minha participação, a minha responsabilidade nisso, seja dentro da família, seja na relação como cidadão em seu município. Né? Então, eu penso que isso é uma ação de governo, as secretarias municipais foram chamadas para agir, mas também requer uma sensibilização da sociedade, tá, deste município, no sentido de que possa somar. E não os busque como alguém que vai retirar o morador de rua. Exatamente. Né? Porque ele como não, um nós objeto. não vamos, como um objeto, como uma coisa que está entulhando o meu caminho. Tá? Eu acho que a gente poderia bem assim que acontece, né? Se vê, me desculpa, mas é exatamente o que a Larissa está dizendo, porque a gente vê assim, muitas vezes numa determinada região da cidade, se ali estão pessoas na calçada, mendigando, andam. É lógico que tem alguns que realmente são até perigosos, mas não são olhados só por isso, são olhados porque eles não fazem parte da sociedade, aquela discriminação, né? Não está de acordo com o nível do bairro, isso ou aquilo. Mas assim, se todos nós fizéssemos um pouquinho mais por essas pessoas, porque é gratificante nós podermos ver este irmão, esta pessoa que está ali passando por aquela necessidade, que são as mais diversas causas. Às vezes a droga até passa a fazer parte, nem era. Exatamente. Nem era. Nem foi a causa. Mas passou a fazer parte da vida. Às vezes até para suportar aquela situação. Até para suportar aquela situação. E se vê assim pessoas que passam, como essa semana, passou uma senhora ali no Centro Espírita, à tarde, chorando. Saiu daqui da Justiça do Trabalho uma senhora de 70 anos, que saiu do emprego, e a empresa não estava com os papéis dela em dia para que ela requeresse aposentadoria. Ela estava aguardando que essa empresa entrou até com uma ação trabalhista para ver se conseguia regularizar os papéis dela, para que pudesse ingressar com pedido de aposentadoria. E ela saiu dessa audiência chorando porque terminou o dinheirinho dela em casa. Uma senhora que trabalhou a vida toda, bem vestidinha, não era mendiga, assim, de calçada, não, uma senhora que tinha sua vida regrada e chegou num ponto que ela não tinha mais dinheiro, não tem mais ninguém, não tem filhos. E alguém falou, vai até o Centro Espírita, vai até a Sopa do Pobre, quem sabe ali lhe ajudam. E ela chegou ali pedindo ajuda. E contou para nós que no dia anterior, ela passou o dia inteiro com uma banana. Tinha uma banana, ela comeu aquela banana. E não tinha mais nada em casa. Então vejam, e aí então ela ficou sabendo que nós temos a refeição, que se ela quisesse, levou o ranchinho. Então são pessoas que passam por dificuldades e nem sempre é a droga é a grande causa. Sim, como a Sueli falava, até todos estão sujeitos a caírem nessa situação. Exatamente. E também a Sueli falava agora há pouco que o Porto Alegre vem adotando esse plano de enfrentamento, mas que isso é uma tendência nacional. O INSP tem uma pesquisa voltada para Porto Alegre, mas também pesquisa outras cidades. Como é que fica Porto Alegre nesse panorama mais amplo? Sim. Eu quero só, para complementar o que estava sendo dito pela Sueli, eu acho que é importante. Quando nós decidimos fazer esse trabalho, o Instituto pensou no seguinte: o Instituto tem lá um departamento que atende as pesquisas de mercado, de satisfação normal, e a gente então tem um departamento que atende as pesquisas políticas e as pesquisas para órgãos públicos, que são pesquisas de interesse social. Então nós decidimos fazer esses trabalhos, a nossa motivação primária é procurar entender o que está acontecendo e tentar fornecer informação para que os órgãos públicos possam tomar medidas mais efetivas, porque o que se fala muitas vezes, a gente ouve falar, é que recurso há, o que faltam são bons projetos. A gente sabe que os bons projetos nascem da informação. Então, uma das coisas que nos chamou muito a atenção quando a gente foi fazer esse trabalho, que foi realizado em abril, é bem recente, nós ainda estamos terminando, na verdade, o tratamento das respostas, foi entender por que as pessoas estão indo para a rua, por que elas estão chegando a essa situação de rua. E aqui em Porto Alegre, em específico, nós temos 39% das pessoas que estão lá dizendo que saíram por causa ou do álcool, como estava sendo falado, ou por causa de droga, principalmente o crack,
que é um mal que cresce assustadoramente rápido. Uma epidemia. E que realmente destrói a família. Chega um momento que a família parece que desiste da pessoa dependente. E aí, o que acontece com ela? Ela vai para a rua. Tanto é que 63% das pessoas que estão na rua em Porto Alegre dizem que têm parentes na cidade. Então, eles estão em situação de rua, mas têm parentes. Teriam como recorrer a alguém, mas... Em tese, você pensa que se você tem um parente na cidade, você tem um abrigo. Pelo menos a gente tende a pensar dessa forma. Mas, de fato, para essas pessoas em situação de... A própria pesquisa, ela mostra que esse cidadão em situação de rua, a grande maioria dele, agora eu estou com percentual aqui que não posso dizer, estou em dúvida, mas não é tão grande o número de migrantes e de moradores eu tenho esse dado aqui. Essa população é, na sua grande maioria, local, deste município. Da pesquisa que nós fizemos, era até o dado que eu ia citar, 63,7% dos entrevistados são da própria Porto Alegre. 63. Dos 36,3% restantes, 83% deles vêm do próprio Rio Grande do Sul, das cidades do entorno. Ou seja, é uma característica, e aí sim, respondendo a sua pergunta, diferente do que a gente vê em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente acompanha, distinta. Porque as nossas pessoas em situação de rua, elas são daqui. Elas são da nossa cidade, na sua ampla maioria, ou da cercania, das cidades mais próximas. Da Grande Porto Alegre. Da Grande Porto Alegre. Quando você vai para São Paulo, a maior parte veio de fora, veio em busca de trabalho, de oportunidade, de uma vida diferente, por um sonho, e... Então, acabou não conseguindo e ficando na rua, em situação de rua. Aqui não. Aqui nós estamos falando da nossa gente. Quando ela falou assim, ninguém está livre disso. Na verdade, é isso mesmo. São pessoas que antes moravam ali, próximo. Tinham uma vida muitas vezes digna, trabalhavam e agora se veem nessa situação. E que hoje vivem na rua. E um dado que me chamou muita atenção e me tocou muito é que quando a gente estava vendo a questão da alimentação, como é que funciona desse pessoal, porque é uma dúvida que surge, a gente teve uma resposta que 83% diz que consegue fazer pelo menos uma refeição por dia. Mas 17% das pessoas dizem que não conseguem fazer uma refeição todos os dias. Se for pensar, isso é assustador. Com certeza. Atualmente, você pensar que pode ter uma pessoa que não consegue se alimentar dentro da nossa cidade. Aí vai muito de encontro. E as consequências que acarretam essa falta de alimento. Não é só o não se alimentar, passar o dia sem comer, tudo que acarreta. Não, em todos os aspectos, e entra o que a Sueli estava falando da importância da sociedade se envolver. Porque ao não se alimentar, ele fica mais violento num primeiro momento. Exatamente. Num segundo, ele adoece. Então, você vai aumentar o peso em cima de postos de saúde, hospitais, você vai ver uma superlotação que a gente vê. E a falta de alimentação vai ser base para uma série de outros problemas, para revolta, até mesmo para o uso de droga, porque muitos, ao não conseguirem um mínimo, eles falam, tudo bem, me dá a droga, porque a droga até ajuda a tirar a fome. Se entre a droga né? e a alimentação... alimentação... E aí vem a política da segurança alimentar, que também há uma diretriz nacional nesse sentido. Os gestores municipais precisam se comprometer com isso, porque quando ele fala na segurança alimentar, a importância, assim, a família hoje que sai de casa, se o alimento não chega à sua mesa, se não há uma garantia dessa alimentação diária, ele sai para buscar. Mas isso também nos parece ser saúde mental. A partir do momento que você não recebe no lar esses cuidados, e a isso a gente nos remete também à situação não só da criança, mas também não só do adulto, mas da criança, ela vai à busca fora. Se você não tem as necessidades básicas supridas na sua família, no seu lar, na sua casa, você sequer quer retornar para casa. Né? E aí vem a alimentação, vem a educação, vem as relações familiares. E aí você buscar a rua... Até nos parece ser sensato, uma vez que isso não chega onde eu estou, eu não posso ficar isolado.
E aí você encontra hoje a situação de isolamento do idoso, que pela falta de acessibilidade, de locomoção, fica isolado, é uma grande demanda hoje para nós. Ele não pode não estar na rua, que tem bastante idosos nesse censo presente em situação de rua, mas também nós temos um grande número de idosos hoje, de pessoas com deficiência, que estão isoladas, sem acesso e que estão vivendo situações semelhantes, né? Que são muito mais invisíveis do que aqueles que... Crianças também a gente vê bastante, e aí que vem a grande responsabilidade da sociedade. Que homens serão amanhã, não é? Sim. Nós vamos a um breve intervalo e logo mais voltaremos falando sobre a situação dos moradores de ruas em Porto Alegre. Fique com a gente. Patrimônio Histórico e Centro Cultural de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana promove eventos e manifestações artísticas. O espaço é dedicado ao cinema, música, artes visuais, dança, teatro e literatura. Criada em 1980, a casa ocupou o prédio do Hotel Majestic, construído entre os anos de 1916 e 1933. Foi o primeiro edifício da capital a usar concreto armado. O hotel se transformou em um marco histórico no desenvolvimento e modernização da cidade. Possui uma localização privilegiada, quase às margens do Guaíba, que na época ia onde é a Avenida Mauá atualmente. Um trapiche trazia os hóspedes diretamente ao hotel. Os anos 30 e 40 foram os de maior sucesso do Majestic. O hotel recebeu políticos importantes como Getúlio Vargas e vedetes como Virginia Lane. Mas o hóspede mais ilustre foi o poeta Mário Quintana, que deu nome à Casa de Cultura que 60 anos depois ocuparia o espaço. Mário Quintana nasceu no Alegrete em 1906. O escritor morou no Hotel Majestic entre 1968 a 1980. Publicou mais de 20 livros. O primeiro, aos 34 anos, A Rua dos Cataventos, e o último, em 1990, Velório Sem Defunto, com Sapato Florido, Pé de Pilão, Caderno H, Esconderijos do Tempo e Lili Inventa o Mundo. Consagrou-se como poeta do cotidiano e lirismo e um dos ícones da literatura brasileira. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Quintana morreu em 1994, aos 87 anos, imortalizado pela Casa de Cultura e principalmente pelo quarto do poeta. O cômodo é uma reconstituição fiel, com móveis e objetos pessoais do escritor. Na década de 80, o governo do estado adquiriu o prédio. A população e a comunidade cultural mobilizaram-se para defender o seu reconhecimento como patrimônio arquitetônico da cidade. Em 1983, o edifício foi reaberto como Casa de Cultura. E em 1990 foi concluída a restauração, surgindo a Casa de Cultura Mário Quintana. Ela conta com teatro, salas de cinema e bibliotecas. Também tem espaços destinados a exposições, oficinas e apresentações de dança. A casa fica na Rua dos Andradas, 736, no centro da capital. O horário de funcionamento nas segundas-feiras é das 2 da tarde às 9 da noite
e de terças a sextas, das 9 da manhã às 9 da noite, e nos sábados e domingos, do meio-dia às 9 da noite. Informações pelo telefone 51 3221 7147 ou pelo site www.ccmq.com.br. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a situação dos moradores de rua de Porto Alegre. Ivan, essa pesquisa feita pelo INSP reuniu 500 entrevistados, né? E tu falavas antes pra gente aqui, em off, no intervalo, que 94% dessas pessoas, em torno desse número, mais de 90%, Isso. não nunca acessaram nenhum tipo de programa social. A pesquisa, como eu estava dizendo, ela busca entender o dia a dia mesmo, como a pessoa se sente, o que levou, em que situação ela está. E nos surpreendeu esse dado. Um pouco mais de 94% das pessoas dizem não fazer parte de nenhum programa governamental. E hoje a gente ouve falar tanto em programas governamentais, existem tantos, né? Existe um investimento do governo em atingir os grupos que estão mais à margem, mais difíceis de se encontrar. E a gente percebe nesse grupo, então, um grande desafio. Porque nós estamos falando da grande maioria, imensa maioria, que não participa de nenhum tipo de programa. E vocês conseguiram chegar à motivação, o motivo deles não participarem, ou por não quererem, ou por falta de acesso mesmo? Existe uma situação que a gente percebeu muito forte, até de motivacional. É claro, uma pessoa que vai em situação de rua, ela já passou por algum problema sério, ou por vários problemas sérios que afetam, sem dúvida, a autoestima, a motivação. Mas a gente percebeu o seguinte, para a gente conseguir chegar nesse número de 500 entrevistados, nós abordamos um número muito maior de pessoas. Quase 30% das pessoas que nós abordamos não quiseram responder à pesquisa porque não acreditavam que isso de alguma maneira os pudesse ajudar. Então você vê que são pessoas que perderam a esperança. Não acreditam na Talvez uma das coisas mais tristes para o ser humano. Elas perderam a esperança de mudar a sua situação. Sua própria situação. Então isso acho que acaba também fazendo com que eles não busquem. Falta informação também do que seria possível, do que é necessário. Tem toda uma questão de documentação. Parte das pessoas tem documentação, mas parte não tem documentação. Exatamente. Quando a gente foi avaliar a formação educacional, até onde se estudou, enfim, nós percebemos que um número, 13% das pessoas não sabem ou não lembram até onde estudaram.
Quer dizer, você percebe que é alguém que está realmente extremamente fragilizado. A pesquisa da Fundação com a URGS, ela aponta que 14,4% desses últimos entrevistados são analfabetos, né? Desses 1.347 que temos na pesquisa, né? Então, também é semelhante ali. Eles não lembram, mas também deve ter um número de analfabetos. O número de analfabetos na nossa pesquisa apresentou 16%, está muito dentro. Lembrando que a nossa pesquisa, ela abrangeu um grupo que está fora do censo, que é o grupo que não acessa aos aparelhos públicos. É o restante, né? Na verdade, são pesquisas complementares. Exatamente. É natural que a gente pegue um pouco mais de pessoas com menos acesso. Né? E 82% sabem ler e escrever. 82,3% declaram que saber ler e escrever. Desses acessados. Olha que legal, na nossa pesquisa, 79% dizem que sabem ler e escrever, 15% não sabem escrever, né? E 5,8% sabem apenas assinar o nome. Né? Mas eu não sei se vocês têm a mesma impressão que nós temos lá e já tentamos cadastrar os frequentadores da sopa. E encontramos uma dificuldade muito grande nesse cadastramento, porque muitos se negavam a dar sua identidade, seu nome. Eles preferem viver meio que no anonimato. Não é Eles verdade? já estão esquecidos pela sociedade e querem ficar assim. Nós enfrentamos assim essa dificuldade de fazer um cadastramento, porque nós queríamos exatamente, até para oferecer algum outro trabalho, um curso que nós temos, projeto, porque a instituição em si não é tirar, mas assim como sociedade, sim, nós queremos tirar essas pessoas da rua. Não é verdade? Só que se encontra uma dificuldade muito grande no cadastramento. Porém, no caso das ações governamentais, como a gente tem um conjunto, né, de serviços hoje, há uma maior facilidade de ter o registro, até porque a Fundação de Assistência, através dos CREAS, dos CRAR, dos serviços, ela busca, uma das primeiras ações é verificar a documentação desse sujeito, né, para tirá-lo justamente da não existência, da invisibilidade que a falta de documentação gera. Ele não é contado no censo, ele não é... Então, essa representação, isso é importante, né? Porque isso implica no investimento de políticas públicas. Então, o abrigo recebe o albergue, nem tanto porque é passageiro, é pernoite, né? Mas os abrigos, né, que nós temos hoje no município, os CRAs, os CREAS, é fundamental. Você hoje, através do Sistema Único de Assistência Social, esse cidadão ele precisa ser inserido no Sistema Único através do CAD Único. Então, ele procura o CRAS, que é o centro, né, de referência, para esse atendimento. A equipe ali do CAD Único insere. Necessariamente vamos verificar se tem documentação, se não tem, justamente para poder garantir a esse cidadão os serviços básicos hoje oferecidos, né? E, consequentemente, as suas necessidades básicas. Né? E provavelmente até a pessoa que procure uma entidade não governamental tem até menos vontade, disposição de ter a sua identidade cadastrada ou revelada, do que alguém que procura a prefeitura, que procura um órgão governamental, que tem mais essa tendência, né? Porque ele tem outros benefícios, né? Talvez ele tenha mais. Existem as exceções. Nós conseguimos, assim, de vez em quando, resgatar alguém, né? Teve um jovem que também estava ali, ia tomar sopa todo dia, e os voluntários são pessoas que se dispõem, pessoas que têm um determinado dia que pode ir naquela hora, vai ajudar a servir a sopa e tal. E um desses voluntários se ofereceu para um desses frequentadores da sopa para ensiná-lo informática, se ele queria, ele mostrou interesse, e ele quis. E ele aprendeu informática, fez curso e está colocado numa empresa dessas grandes agora de informática. Então, é assim, quando dá, a gente consegue resgatar alguém. É sempre bom também ouvir essas histórias. Porque nem todos, porque se olha assim, aquelas pessoas ali, aguardando ser servidos, ali no salão, pessoas que se vê que estão ali, né, na rua, mas no meio daquele grupo, tem alguém que quer sair dali. Sim. E isso é muito importante. Tem outra característica desse perfil,
que é a questão da raça, etnia, né, dessa população também, que também nos mostra o percentual dessa população correspondente à população real do município, né? Que isso também é significativo. Né? Agora, Qual mais ou menos é esse dado? Na verdade, a gente tem a população gaúcha como a sua etnia, isso também expressa a maioria branco também nessa situação de rua. Sim, claro. Em função justamente das próprias características. Então, a pesquisa, ela reproduz esse percentual, né, da população também. Assim como o crescimento da população de rua reproduz o crescimento da população na cidade. Sim, ele também tem, ele acompanha justamente essas mudanças. Agora, eu acho muito importante esse tipo de debate, esse tipo de iniciativa que está sendo tomada, porque assim nós podemos conscientizar as pessoas. Um dos dados que nos chamou muito a atenção na pesquisa, nós procuramos levantar quais os problemas de saúde que essa população tinha. Então aí, eu tenho determinado problema lá, seja ele de visão, mental, de coluna, cardíaco, hipertensão, enfim, fomos avaliando isso. E a pergunta decorrente natural, e como você faz para cuidar disso? Então nós vamos procurar postos de saúde ou hospital. Porém, 38% dos entrevistados disseram que retardam ao máximo a procura pelo hospital ou posto de saúde porque se sentem discriminados. Então você vê a assistência social no município trabalhando por um lado, tentando levá-los para acessar o serviço, e você vê que às vezes quem está lá para receber essa população e prestar o serviço também tem o preconceito. Pensa que nem aquele cidadão que busca a higienização. Exatamente. Não, e é bom até que esses dados, muitas vezes, eles mostram, eles apontam. Também são pessoas, como a gente falava antes, como qualquer um está sujeito. Inclusive, tem uma parcela dessa população, de acordo com o dado de vocês, que tem até o ensino superior completo. Uma parcela pequena, mas tem. Sim, estou com dado aqui. Superior completo são 0,7% dos entrevistados, mas que chegou a cursar um curso superior são 2,4%. Ou seja, pouco mais de 3%. Pelo menos entrou no curso superior. E se a gente olhar de segundo grau incompleto em diante, isso passa dos 20%. Hoje então, nós bastante temos relevante. Nossa pesquisa aqui, no caso, apresenta desse entrevistado, superior incompleto 1,7%, né, e quase que 10%, né, 0,9% com ensino superior completo. Então, você vê que, independente, a situação de rua, ela está para qualquer faixa etária, para qualquer situação de escolaridade. Então, isso também são indicadores significativos para os gestores municipais. Né? E quando você fala dessa discriminação da população, hoje, justamente por essas diretrizes, que não só a política de assistência, como também a saúde e outros, a gente tem procurado se aproximar justamente para trabalhar isso, né? Qualificar a sua equipe técnica, porque isso também você não adquire por osmose, né? Não é uma situação que te cai ou por iluminação, não. Isso é preciso que você pense, reflita, né? É preciso estudo, tem muita coisa. Isso é para nós na assistência, situação de rua. Esse tema é preciso ser estudado, né? Realmente é um desafio novo para mim no município abraçar essa discussão. A gente vem de outras experiências na assistência, mas isso tanto para mim hoje, fazendo parte dessa equipe de trabalho que está acompanhando os CREAs aí, com atendimento, a abordagem social, que é um serviço, né, desses CREAs hoje, ligado à proteção de média complexidade, isso é um desafio para essa equipe. Ao mesmo tempo que você está na execução desse serviço, você precisa planejar, você precisa estudar e se qualificar. Por isso a importância da parceria com as universidades, né? Nessa busca, nessas pesquisas, no conhecimento, para que a gente também possa romper com esse preconceito, que ele é histórico. E mobilizar mais a sociedade. Exatamente aquelas pessoas que estão perto dessas instituições que dão assistência, porque muitos, inclusive, criticam a sopa do pobre aqui.
fazendo num bairro tão bom, né? Então, o que se quer? Não ver aquelas pessoas ali em volta. Onde é que funciona a Sopa do Pobre, aproveitando aqui no o gancho? Menino Deus, na Getúlio Vargas, quase esquina com a Ipiranga. E ali, então, há muitos moradores que não gostam. Tem aqueles que aprovam, que estão solidários conosco, mas tem também os outros que não gostam. Por quê? Porque se junta realmente pessoas aglomeradas ali na hora do almoço, que são a maioria, grande maioria, pessoas incomoda, que, né? e que estão nessa situação de rua, dormem e vivem na rua, né? Alguns não, alguns vão ali só para fazerem a sua refeição e saem, pessoas que trabalham, pessoas, né, que estão de passagem até para Porto Alegre, não tem condição de pagar uma refeição. Mas então, a gente vê isso, então a grande maioria só quer, como tu disseste, Larissa, eliminar essas pessoas. Mas não é bem assim, não é só eliminar, não é? Nós temos que trabalhar pela educação. O grande mal dessa sociedade é a falta de educação, não é? A falta de educação, a falta de condições de assistência, né, governamental a essa Quando essa você situação. traz essa questão do papel da entidade do trabalho, né, do centro espírita, o que a gente observa? Também há um desafio para nós, posto com isso, a necessidade de uma articulação, uma aproximação maior dessas entidades. Que já fazem esse exatamente. serviço. O serviço hoje, né, o município, através da fundação, a gente tem inúmeras parcerias. Grande parte desses serviços executados hoje pelo município de Porto Alegre é através de convênio, é através de parceria. Sim, as parcerias, né, são Nós fundamentais. temos hoje os albergues aí, nós temos o exemplo do Felipe Dil, do Dia da Cruz, que são parceiros. Dias da Cruz, nós temos uma parceria execução muito grande com Dias da Cruz. Exatamente. Hoje nós temos Ilê Mulher, que é uma das entidades parceiras no acompanhamento, no atendimento dessa população há anos em Porto Alegre. Né? A gente tem o serviço executado, né, estatais, mas nós precisamos ampliar essa parceria, esse diálogo, Temos sim, né, para que a gente possa não se contrapor, né, mas poder somar, encontrar, trabalhar em conjunto. A ideia não é uma negociação onde a gente possa se aproximar e buscar outras alternativas. E quem sabe, nós não podemos perder a esperança. Claro. Né? Exatamente. Nós recebemos muitas doações assim de roupas, claro, alimentos muitos por causa da sopa, né, do pote. Mas nós recebemos também roupas, muitas roupas. Recebemos agora, a semana passada, 2.000 peças de roupas de homens, mulheres, crianças, da Companhia de Guardas do Exército. Mandaram para nós mais de 2.000 peças de roupas. Questão de parceria. Parceria, eles seguido estão nos mandando. E aí o que nós fazemos? Não damos ali só para aquelas pessoas que frequentam a casa, mas mandamos para outras instituições e lugares que precisam também receber. Claro. Então existe essa parceria de troca de doações, né? E voltando até um pouquinho para a questão da saúde, que o Ivan tinha levantado antes, dos problemas de saúde, também na pesquisa da FASC aparecem bastante a questão das doenças mentais e psicológicas também, que isso até pode ser um fator que leva a pessoa a morar na rua, além da droga, do alcoolismo, pode ser um fator que leve a situação de rua? Sim, na verdade, a saúde mental ela é fundamental nisso, né? Nós temos hoje uma parcela significativa, eu poderia lembrar aqui, mas é muito número para você decorar todos. Mas assim, há uma parcela considerável, a gente já tem esse dado, já se está trabalhando isso através dessa proposta do Plano Municipal, em articulação com a Secretaria da Saúde. Porque essas pessoas talvez estejam mais vulneráveis até isso. Do que os outros. Tem um número que é a saúde mental, a situação crônica daquele cidadão, né? Que aí vê desde a situação da reforma psiquiátrica, né? Que as famílias não tem condições mesmo, não podemos mais segregá-los, né? Mas também a família muitas vezes não tem estrutura de fazer o acompanhamento, manter o tratamento daquela família, né? Que muitas vezes se busca, mas é difícil manter o tratamento. Uma pessoa sã, muitas vezes, ela já não consegue ter, dentro do seu dia a dia, da sua rotina, manter algum tratamento, o que dirá alguém com déficit de atenção ou com alguma dificuldade mental. Então, esse tratamento, a falta de tratamento acaba contribuindo para que na rua hoje nós possamos ter um número significativo de pessoas com
em situações de saúde mental bem presente. Assim. Eu sei que a gente ainda teria muitos dados para falar e muitos aspectos também para discutir em torno dessa população, mas agora, a gente já vai chegando ao fim do programa. E antes eu gostaria que a Noêmia nos informasse como é que as pessoas que se interessaram pelo projeto da Sopa dos Pobres podem colaborar com doação, até através de voluntários, vocês abrem, como é que as pessoas podem contribuir com esse serviço? Olha, a nossa instituição, a nossa Sociedade Espírita fica aqui no Menino Deus, né, na Getúlio Vargas, como eu já falei. Eu posso dar um e-mail, quem sabe? Claro, por favor. Ramiro Dávila, junto, ramirodávila.com.br. Tá? Se quiserem se comunicar conosco. E nós aceitamos todo tipo de alimento, todo tipo de material de higiene, que também a gente repassa, né? Doações de roupas, enfim, damos também aquela assistência espiritual, que é uma sociedade espírita, né? O carro forte porque foi fundada há 80 anos atrás e continua ali, né? Servimos em torno de 350 pratos de sopa por dia, porque eles levam também, muitos levam, né, para comer depois. Então está ali firme e precisando das doações, evidentemente. Claro, né? Constantemente. Estamos ali, E, Sueli, para as pessoas até que estão em casa, que talvez até que a gente tenha conseguido tocar para além da higienização, de entrar em contato com a FASC, para colaborar, um recado para as pessoas que possam talvez até entrar em contato com a FASC quando enxergam um morador, uma pessoa em situação de rua em seu bairro, próximo à sua casa, mas um recado até para o que elas podem fazer para além de comunicar, simplesmente para tirar aquela pessoa ali das proximidades. Bem, é importante deixar claro que o serviço de abordagem social hoje executado pela Fundação é aquilo, ele não busca retirar essa pessoa em situação de rua a qualquer preço, né? Não é uma situação de, como eu falei, de higienização. Se você tem uma pessoa na sua rua, na frente da sua casa, do seu imóvel, que continuamente está ali, você pode sim ligar para a central, telefone. Na verdade não é uma central, é um número. Nós estamos buscando, não foi possível ainda inserir no 156 do município, né? Mas estamos buscando uma central telefônica, porque o 3289-4994, ele é antigo da abordagem da criança e o adolescente em situação de rua. Nós entramos com a abordagem de adulto e inserimos neste mesmo número, que já é de conhecimento da sociedade. Então, o 3289-4994, ele é um número central hoje, tanto para criança e adolescente, quanto para a população adulta em situação de rua, né? Nós recebemos. Criança e adolescente, o atendimento é de segunda a segunda, inclui sábado, domingo e feriado. O adulto não. O atendimento a essa população, através da abordagem social, é de segunda a sexta, o horário comercial. Então, você liga no horário comercial, se for uma população, situação de pessoa adulta, e solicita, então, uma abordagem da equipe. Então, é importante deixar claro para a população que esse serviço, ele não vai resolver o problema do município, né, no sentido de limpar a cidade. Tá? A abordagem, ela se propõe a oferecer algumas alternativas de saída da rua. Você aborda, se essa pessoa precisa de um atendimento, o encaminha, seja para um atendimento médico, né, aquela emergência da saúde, o centro POP, né, ou o próprio abrigo. Então, nós temos algumas saídas estratégicas no momento da abordagem. Porém, se esse cidadão tem condições de dizer não quero e foge, corre, se recusa, nós não temos como reagir, não é uma força da brigada, enfim. Nós somos um trabalho, um serviço de assistência social que prima pelo processo educacional, é pedagógico esse processo. Então, o que nós podemos fazer é repetidas vezes atuar naquela situação. Nós não vamos desistir dele. A equipe que aborda, se ela precisar ir toda semana naquele lugar, nós iremos. Então, há uma ação de vigilância social, de abordagem no sentido de identificar onde
estamos com essa população, e há também, tá, uma preocupação de poder tirá-lo daquela situação de exposição, de risco, de vulnerabilidade. Nós queremos trazê-lo e ofertar um outro espaço. Porém, nós não podemos violentá-lo ainda mais nessa ação. Tá? Então, continue acessando e entenda que é um processo, né, que demora, é lento, né, é um processo de reeducação, de oferta de um novo espaço, buscar uma reconstrução do projeto social dessa pessoa. E não simplesmente retirá-lo à força. Tá? Então vamos para as considerações finais do debate. Por favor, Ivan. Eu quero só agradecer a oportunidade de ter participado. Deixar um recado aqui que eu acho que é importante. O Instituto Nacional de Sociologia e Pesquisa, o INSP, ele separa uma parte do faturamento que ele tem com as pesquisas de mercado, com as pesquisas políticas, eleitorais, enfim, para desenvolver projetos de cunho social, como esse que a gente está conversando aqui. Então, as entidades que precisam de informação, né, quiserem fazer contato conosco, a gente vai analisando dentro do que é a nossa capacidade também de atendimento, porque muitas vezes a gente até tem a disponibilidade, mas não sabe exatamente o que pesquisar. Claro. Né? Então, às vezes, você tem lá alguém que está querendo fazer algo e precisa de informação, nós acreditamos que há saída. E que reconhecer contato, então, é o primeiro passo para a mudança, né, ter informação. Pode contatar através do site, né, www.insp.com.br ou e-mail insp@insp.com.br. Certo, tá fica bom? um recado então, quem precisar de informações. Por favor, Sueli, suas considerações finais. Então, novamente, muito obrigada a todos pela acolhida aqui, né? Não é a primeira vez que estamos aqui, já tem sido, né, de outras vezes, né, também. E a parceria, né, com vocês. Que surgiu aqui no programa. Já conheci o Ivan também de outras ações em parceria com a Fundação. Muito obrigada ao telespectador, a gente fica à disposição, sim. Nosso objetivo maior é de estar podendo elucidar algumas dúvidas com relação a esse tema. Tá? Há muitos questionamentos, há muito o que aprender, mas há muito também o que compartilhar. Nosso muito obrigada. Certo, obrigada. Por favor, Noêmia. Nós também queremos agradecer, em nome da Sociedade Espírita Ramiro Dávila, a Sopa do Pobre, também dar o nosso site para quem quiser acessar, www.ramirodavila.com.br. Ali vão encontrar mais detalhes sobre a instituição. Muito obrigada, e esse programa, queremos parabenizar também o programa, a Ti, Larissa, porque é um programa que deve se repetir. Esse tipo de programa nós precisamos mais seguido na TV. Até porque ainda tem muita coisa para se discutir, né? É um assunto que não se esgota e a gente precisa ter um olhar para essas pessoas que estão nessa situação tão crítica. É um prazer muito grande debater um assunto tão importante para a sociedade. Que bom, que bom. Obrigada. Eu agradeço a todos vocês, também agradeço a sua audiência em casa e até o próximo Porto Alegre em Debate.